Aqui. Olá, olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós temos aqui um tema muito especial, que é também a falar aqui um bocadinho sobre o poder de decisão que vocês têm que ter na vossa mente, está bem? Para implementar ações práticas que vos poupam horas no vosso dia a dia, está bem? E estes temas também são importantes não só para pensar, estruturar e implementar no vosso dia a dia, mas é importante de falarmos aqui um bocadinho sobre eles, está bem? Entretanto, já estou a ver aqui consultores a entrar, bem-vindos, bem-vindos. Estamos aqui em direto para o nosso canal do YouTube, canal do Facebook e também no nosso canal do LinkedIn, está bem? Portanto, sejam todos muito bem-vindos, está bem? Já sabem que começo por saber de onde é que nos estão a ver, é importante eu perceber até onde chega esta magia, está bem? Podem dizer aí no chat público e no chat privado de onde é que nos estão a ver, pode ser? Aqui a nossa luz. Cascais, bem-vindos! Sintra, Cacém, sempre muito presentes, ainda bem. Lisboa, Lisboa, Coimbra, Sagres, bem-vindos. Aveiro, bem-vindos, bem-vindos. Funchal, bem-vindos, bem-vindos. E mais, e mais. Há aqui alguém fora de Portugal? Ver aqui. Há aqui alguém fora de Portugal? Está a entrar gente, bem-vindos, bem-vindos. Bora lá, bora lá. Onde é que nos estão a ver? Há aqui alguém? Coração cheio? Chegarmos aos quatro cantos do mundo? Bora lá, malta. Bora lá, bora lá. Bem-vindos, bem-vindos. Podem dizer de onde é que nos estão a ver, está bem? Então, hoje é importante nós percebermos aqui e trazer-vos aqui a mente, está bem? Porque é importante nós falarmos aqui um bocadinho sobre estes temas, que são pequenos passos que fazem toda a diferença no nosso mercado imobiliário e na nossa gestão do nosso dia a dia, está bem, malta? Portanto, se são consultores imobiliários, coordenadores, digam também aqui no chat, por favor, estejam à vontade se são coordenadores, se são diretores de agências, se são até empreendedores digitais, porque não? Ou apenas também aqueles curiosos que querem saber sobre automação, pequenos passos, ferramentas mais utilizadas da inteligência artificial que eu também uso. Portanto, estejam à vontade, está bem? Estou aqui para ajudar, não é para dificultar, ok? Então, hoje eu venho aqui falar sobre um tema que, para mim, já sabem que é absolutamente essencial no mercado imobiliário. Estamos aqui, que é o poder da decisão, ok? E isso acaba por ser vir aqui sempre da nossa cabecinha. E muitas das vezes o problema do consultor não é falta de informação, malta. Informação há muita. Ferramentas também, são muitas, são inúmeras ferramentas de inteligência artificial que podem ser aplicadas ao nosso mercado imobiliário. Também há muito consumo a nível das plataformas digitais, portanto, muitos vídeos por aí soltos, muitos tutoriais também, aplicações também há muitas, mas o verdadeiro bloqueio, muitas das vezes, está aqui no vosso poder de decisão, está bem? E na decisão de começar, na decisão de parar de adiar, na decisão de deixar de fazer tudo manualmente, também na decisão de perceber que trabalhar mais horas não significa necessariamente vender mais, está bem? E hoje eu quero que vocês saiam desta live com com o vosso aqui, a vossa mente aqui bastante ativa, está bem? Não quero que fiquem apenas só a pensar. Que interessante. Não, não é esse o objetivo. Eu quero que no final vocês pensem, ok, eu vou escolher uma tarefa e vou começar a mudar a forma como eu trabalho. É esta a mente que eu quero que vocês tenham, está bem? Porque o consultor imobiliário que quer realmente crescer nos próximos anos precisa perceber uma coisa muito clara, que é não vence quem trabalha mais, ok? Vence quem trabalha com mais estratégia, com mais sistemas, com mais inteligência, está bem? E portanto aqui isso é muito importante nós percebermos aqui esta ideia e este enquadramento, está bem? Portanto, vamos começar aqui com uma grande pergunta, muito simples, está bem? Muito simples, que hoje é mais relaxado, portanto, véspera de feriado. Eu quero que nos digam, por favor, se quantas horas
por semana vocês perdem em tarefas repetitivas? Alguém tem noção? Deixa-me lá ver aqui no chat. Aqui no LinkedIn. Alguém tem noção? Bora lá, malta. Eu quero apenas ajudar, não é dificultar. Está bem? Tranquilos, tranquilos. À vontade. Isto é para vocês. Está bem? Responder a mensagens. Muitas. Enviar informações de imóveis. Bastante. Publicar nas redes sociais. Outra dor de grande dor de cabeça, não é? Criar descrições. Confirmar aquelas visitas com os vossos clientes. Pedirem documentos. Fazer os follow-ups. Procurar aquelas conversas antigas dentro do vosso WhatsApp para verem em que posição é que vocês estão. Relembrar aquela visita ou aquela reunião online junto com os vossos clientes. Enviar aqueles links. Atualizar aquela base de dados também, não é? Responder sempre às mesmas perguntas, se o imóvel está disponível, qual é que é o valor do condomínio, se tem obras, se não tem, ok? E agora pensem comigo, se todos os dias vocês perderem 1 hora nestas tarefas, no final da semana são quantas? Alguém teve aqui só assim, por alto, imaginar quantas é que seriam? Digam-me lá aí no chat. 3, 4, muitas, muitas. Pois é, pois é, pois é. São mesmo muitas. Portanto, agora imaginem, se perderem 2 horas por dia, são 10 horas por semana. Ok? E se multiplicarmos isso por 4 semanas, correspondente ao mês, estamos a falar de 20, 30, 40 horas por mês. Já pensaram bem? Portanto, ou seja, muitos consultores dizem assim: Angela, eu não tenho tempo. Pois é. Mas a verdade é que o tempo está a ser consumido por tarefas que já podiam estar organizadas, automatizadas ou apoiadas por ferramentas de inteligência artificial. Ok? E atenção, quando eu falo de automação, não estou a falar de algo frio, distante, ok? Nem muito menos complicado, tá bem? Eu estou a falar de criar sistemas simples para que vocês, consultores imobiliários, tenham mais tempo para aquilo que realmente importa, que é falar com os vossos clientes, criar a confiança, ok? Negociar, angariar, vender, acompanhar melhor o vosso cliente. Eu sei que no imobiliário o cliente continua a querer relação humana. Sim, e é verdade. Mas essa relação humana não deve ser desperdiçada em tarefas administrativas que um sistema pode ajudar a vocês a fazer. Estão a ver? Aqui é toda a diferença. Estão a ver? E qual é que é o grande erro aqui que muitos têm? É esperar pelo momento certo. Não há momento certo, malta. Não há. Lamento, mas não há. Está bem? E muitos consultores dizem-me assim: eu depois vejo isso, Angela. Eu depois vejo isso. Agora também não tenho tempo. Quando tiver mais calma, eu começo. Quando eu perceber melhor aqui mais a tecnologia, eu vou implementar. Quando tiver mais imóveis, eu vou automatizar. Não é? Ou quando tiver mais leads, eu depois organizo essas leads. Malta, isto estamos aqui a ver, este círculo, isto é uma armadilha. Ok, literalmente. Porque normalmente, quando vocês chegam, ou quando têm mais imóveis, mais leads, mais clientes, o consultor fica ainda mais sobrecarregado, claramente. E depois já não tem tempo para estruturar nada, absolutamente nada. E é por isso que a decisão tem de ser sempre tomada antes do caos. Sempre. Também. Porque automatizar não é só para quem tem grande equipa, não de maneira nenhuma. Automatizar é preciso para quem quer criar uma estrutura antes de crescer. Ok? E o consultor imobiliário sozinho, ou empreendedor digital, ou a própria agência, pode ter uma equipa digital muito simples a trabalhar com ela. Pode ter um funcionário robô para responder àquelas leads. Ok? Pode ter aquele funcionário robô para criar aquele conteúdo. Pode ter aquele robô para organizar aqueles documentos. Pode ter aquele robô, por exemplo, para preparar aquelas descrições dos imóveis. Fazer aqueles follow-ups. Ou até mesmo criar aqueles estudos de mercado. Isto, reparem, não é contratar mais pessoas para o fazer. Ok? Isto significa que é simplesmente usar as ferramentas certas. A IA certa, os modelos certos, os fluxos certos de automação para criar um apoio no vosso dia a dia. Ok?
E o consultor aqui, moderno, digital, inteligente, ok? Não precisa de fazer tudo sozinho. Não, ok? Precisa sim a delegar melhor o seu próprio sistema de trabalho. Estão a ver? Aqui faz toda a diferença, ok? Vou-vos dar um exemplo. Responder a leads sem perder horas. Maravilhoso, maravilhoso. É ou não é? É ou não é? Ok? Vamos aqui ver aqui uns exemplos práticos, ok? Imaginem que publicam um determinado imóvel. Pode ser no Instagram, como pode ser no Facebook, como pode ser no Idealista, imóvel virtual, sei lá, WhatsApp, o que for, ok? Vocês começam a receber mensagens. Ainda bem, ok? Ainda bem. Ah, olá, o imóvel está disponível. Qual é a localização? Tem garagem? Podem enviar mais fotos? Qual é que é o valor? Dá para visitar já amanhã? Agora pensem quantas vezes respondam exatamente à mesma pergunta, não é? Quantas vezes vocês copiam e colam exatamente as mesmas informações? Quantas vezes vocês enviam o link do imóvel manualmente? Quantas? Quantas vezes é que vocês começam numa conversa com alguém e no final vocês nem sequer têm um orçamento, nem um financiamento, nem sabem muito bem o que é que procuram? Tantas vezes, é ou não é? Aqui é que entra o poder da automação, muito simples. Ok? Estamos a falar de pequenos passos, muito simples. Quando alguém pede uma informação, pede receber algo automaticamente na mensagem como, olha, olá, obrigado pelo seu interesse neste imóvel, para ajudar melhor vou enviar a informação completa, mas antes gostava de perceber três pontos essenciais. Por exemplo, olha, procura para a habitação própria permanente ou para investimento? Já tem financiamento aprovado? Quanto é que gostaria quando é que gostaria de ver? Aliás, estão a ver? Portanto, há aqui determinadas perguntas, e só fiz três, que é possível fazer isto de uma forma muito automática. Esta mensagem, posso-vos dizer, estas mensagens, três mensagens que criámos agora, o primeiro responde logo, rápido. O segundo mostra aquele profissionalismo, ok? E a terceira começa logo a qualificar a pergunta. Em determinadas respostas, nós temos logo o olho clínico, eu costumo dizer que é sempre o olho clínico, ou então o olho de lince, muitos de vocês já me começam a, a conhecer melhor, não é? Um, é importante nós fazermos aquelas determinadas perguntas para nos facilitar a vida, ok? E isto é muito importante, porque o consultor não deve perder aquela energia todos os dias com a mesma coisa. Deve perder, não é perder, mas é perceber quem está só a ver ou quem está aquele curioso. E quem está realmente preparado para avançar e para fechar o negócio. Isto, em termos de poupança, em termos de horas, se o consultor receber 10 ou 20 mensagens por semana, perde cerca de, sei lá, 5, 10 minutos em cada uma, não é? Facilmente perde aqui à vontade, pelas minhas contas, 2 a 4 horas por semana, só nestas respostas nas iniciais. E com o sistema de automação, nós podemos reduzir isto para metade ou muito menos de metade do tempo. Vocês têm uma poupança, sei lá, 8, 10, 16 horas, mas bem à vontade. E aqui é que o tempo é valioso. Não é só o tempo que nós poupamos para nós mesmos, é a velocidade que nós entregamos essa resposta. Estão a ver? E no imobiliário, quem responde primeiro, muitas das vezes ganha essa vantagem mais à frente. Está bem? Outro exemplo, qualificação automática antes da visita. Ok? Ahm, Quantas vezes é que um consultor faz uma visita e percebe que depois, passar 30 ou 40 minutos, aquela pessoa não tem condições para comprar? Ou que ainda nem sequer falou com o seu banco? Ou que estava só a fazer turismo imobiliário e percebeu que aquela zona está fora de opção, completamente fora diferente, não é? Ou que realmente o imóvel não fazia sentido para o seu perfil. Isto acontece muito. E não acontece porque o cliente é mau. Não, nada disso. Acontece porque faltou a qualificação do cliente, do consultor, desculpem. Um consultor visionário, moderno, digital, pode criar fichas de qualificação simples antes da visita, ok? Pode ser através do Google Forms, o Typeforms, o, o sistema, o ManyChat, o WhatsApp, ou através do GPT, ok?
Perguntas muito simples, como por exemplo, olha, qual é que é o objetivo da compra, habitação própria permanente ou para investimento, qual é que é o orçamento máximo, já tem algum financiamento aprovado, tem capitais próprios para iniciar para iniciar as obras, por exemplo, qual é que é a sua zona preferida, qual é que é a tipologia, ok? Tem algum outro imóvel para vender? Estão a ver? Portanto, este tipo de situações nós conseguimos muito rapidamente perceber, mas temos que fazer as perguntas certas no momento certo. Não é nós estarmos lá, perdermos 40 minutos e depois é que vamos fazer as perguntas. Ok? Exemplo. Quando entra uma lead, ok? Procuram um T2 até, sei lá, 280 mil euros, ainda sem qualquer tipo de financiamento aprovado. Pretende comprar nos próximos 6 meses, ok, essa parte já sabemos, e foi recomendado ou encaminhado por um parceiro de crédito antes da visita. Isto é ouro, ok? Porquê? Porque evita deslocações desnecessárias, evita aquelas visitas sem qualquer tipo de preparação, evita também aquelas conversas soltas desnecessárias que já podíamos avançar para outro nível e isto aumenta completamente a nossa taxa de conversão. Ou seja, numa semana nós poupamos cerca de 3 a 5 horas, mais ou menos, e isto a nível mensal dá mais ou menos, sei lá, 12 a 20 horas mensais. Falámos em 3 5 semanais, 12, 20 mensais. Assim é que é. Ok? Portanto, agora imaginem isto numa equipa de 3 consultores, por exemplo. Se cada um poupar cerca de 15 horas por mês, são 45 mensais poupar, que são horas que poupam, ou recuperadas, neste caso. Tá bem? Isto já é praticamente uma semana inteira de trabalho de uma equipa. Já pensaram nisso? Estão a ver? Outro exemplo. Por exemplo, descrições para anúncios ou até mesmo em conteúdos com a inteligência artificial. Um outro ponto que muitos dos consultores também perdem demasiado tempo é na respectiva da comunicação, ok? Descrições, tipo nos imóveis, nos textos para os portais, textos para as redes sociais, mensagens soltas no WhatsApp, e-mail base, em termos de base de dados, scripts para vídeos, sei lá, títulos para anúncios, legendas. O que é que acontece? Com esta pressa de nós queremos escrever textos, são todos iguais. Não, e não pode ser. Um excelente apartamento, muito bem localizado, com uma excelente exposição solar, próximo do comércio e serviços, etc, etc. Ok? Mas hoje já não chega a comunicar assim desta forma. O imóvel tem que ser apresentado com intenção. O imóvel para uma determinada família deve-se falar de conforto, de rotinas, de escolas, segurança, luz, espaço, qualidade de vida. O imóvel para um investidor deve falar de rentabilidade, procura da zona, potencial de rentabilidade, arrendamento, valorização, liquidez. Temos que ver o contexto da questão. Um terreno urbano deve falar sim de potencial para construção, enquadramento, localização, grandes oportunidades, ali naquela zona de desenvolvimento. Portanto, uma moradia de luxo deve falar do estilo de vida, exclusividade, privacidade, experiência. Estou a ver? Portanto, com a IA, o consultor pode criar várias versões a partir da mesma informação. Estão a ver? Tudo bem por aqui? Estão todos a acompanhar? Ok? Sim? Aqui? Estão a ver esta questão? Vou-vos dar um exemplo. Uma descrição emocional para os portais. Uma versão curta para o Instagram. Uma versão mais profissional para o LinkedIn. Uma mensagem mais direta para o WhatsApp. Um guião de vídeos de 45 segundos. Anúncios do Beta ADS. Um e-mail para cliente comprador. Isto manualmente, bem, malta, demora horas. Digo já que demora horas, ok? Com o GPT, por exemplo, bem configurado, demora segundos, no máximo minutos, ok? Portanto, a IA não deve criar textos genéricos, mas sim a IA deve ser treinada com o estilo do consultor, com o público-alvo, com a sua localização, com o tipo de imóvel, com o objetivo de comunicação.
E é aqui que entra a diferença entre usar o ChatGPT e um verdadeiro funcionário robô de conteúdo. Há aqui muitas diferenças, malta. Ok? Outro exemplo. Fazer uns follow-ups automáticos. Onde é que está aquele dinheiro perdido? Uma das maiores oportunidades perdidas é no imobiliário quando nós fazemos o follow-up, que não chega a acontecer. Muitos negócios muitos negócios perdem dinheiro por falta de oportunidade no follow-up. Não fazem, ok? Perdem-se como ninguém, volta a falar com ele por no momento certo, o proprietário pediu uma avaliação e depois ficou esquecido, o comprador visitou o imóvel e ninguém o acompanhou, o investidor também pediu oportunidades e não voltaram a receber sugestões. Isto não acontece por falta de profissionalismo, malta. Atenção, ok? Acontece sim porque a vossa cabeça do consultor está cheia de atividades, cheia de tarefas, a vossa agenda está cheia, ok? Mensagens no WhatsApp, e-mails, chamadas perdidas, reuniões, visitas, documentos, angariações, redes sociais, a família, ok? A vossa vida pessoal, as vossas atividades. É importante confiar apenas na memória, mas por isso o follow-up devem ter um sistema, tá bem? Por exemplo, depois de uma visita num determinado imóvel, o cliente recebe logo a seguir: Olá, foi um gosto acompanhar a sua visita ao imóvel X. Gostava de saber qual é que foi a sua impressão e se faz sentido avançarmos para uma segunda análise da proposta, por exemplo. Ok? Portanto, 3 dias depois, o que é que acontece? Se o cliente não responder, olá, olha, só queria perceber se continua interessado neste imóvel ou se prefere que lhe envie alternativas semelhantes a este que visitámos hoje. Ok? Por exemplo, passado uma semana, o que é que voltamos a acontecer? Olha, tenho ótimas oportunidades que podem encaixar no seu perfil que me indicou, que é que lhe envie para fazermos uma nova seleção. Isto pode ser automatizado, ok? Pelo menos aqui os vários lembretes. E isto, se fizermos as contas, só neste tipo de follow-up, mensagens, etc., semana nós poupamos aqui cerca de 3, 5 horas. Se tivermos, por semana. Se estivermos a falar em mensal, mas 12 a 20 horas. Ok? Mas importante do que tudo é poupar tempo, é recuperar as oportunidades. Não vamos deixar o tempo em vão. Ok? Porque muitas vezes o dinheiro está nos follow-ups. Ok? Que não foi feito. Ok? Certo? Outro exemplo. Organização da documentação e preparação para a escritura. Ok? É outra das coisas que gasta-se muito tempo. Ok? Um outro ponto muito importante é, de facto, a organização e a documentação, não é? Portanto, no nosso dia a dia, como consultores imobiliários, um pequeno atraso na documentação pode travar logo a venda. Falta a caderneta, a certidão está desatualizada, o certificado energético expirou, a licença de utilização levanta dúvidas, as áreas não batem certo, falta de identificação, falta o NIF, falta a declaração, falta a planta, falta o documento do condomínio. Bom, enfim. Portanto, o consultor fica no meio do processo a tentar resolver tudo e organizar tudo. Aqui a IA pode ajudar e muito. Sabem como? Pode existir um GPT ou uma checklist inteligente para cada tipo de imóvel. Apartamento, moradia, terreno, prédio, loja, imóvel de herdado, um imóvel com crédito, imóvel com propriedade. Ok? Portanto, esse assistente pode-nos dizer, olha, falta documentos para pedir ao proprietário, falta documentos para pedir ao comprador. Onde é que nós vamos obter? Para que é que serve? Alertas ao verificar. Fazer perguntas antes de o CPCV. Ok? Portanto, com este tipo de elementos, devem ser enviados ao solicitador, ao advogado ou até mesmo ao notário. Ok? Claro que isto não substitui profissionais jurídicos. Sempre a validação de um solicitador, advogado ou notário. Está bem? Sempre. Está bem, malta? Mas ajuda muito o consultor a trabalhar com mais organização, mais segurança e muito menos stress. Acreditem. Ok? Portanto, aqui só com estas questões nós poupamos. Semana, gastamos, sei lá, ou poupamos neste caso, 1 a 3 horas por semana. Se calhar no mês gastamos, sei lá, 4 a 12, vá.
Estão a ver, portanto, e mais do que tempo para poupar problemas, não é? Estão a ver o impacto aqui? Estão a ver o impacto, malta? Aqui um impacto é total, a transformação em horas perdidas em crescimento, ok? E agora vamos pensar aqui. Portanto, se vocês, como consultores, pouparem 4 horas por semana em respostas, 4 horas em qualificação, 3 horas em semana de conteúdo, 3 horas em follow-ups, 2 horas por semana, vocês estão a falar cerca de 16, 17 horas por semana. Num mês, são aproximadas cerca de, ora, pela se a memória não me falha, cerca de 60, 65 horas em recuperação. Ok? Isto é quase o equivalente a 8 horas de trabalho diárias. Ok? Agora pensem, o que é que vocês poderiam fazer com 60 horas ou 65 horas por mês? Mais angariações, mais reuniões com proprietários, mais acompanhamento com compradores, mais conteúdo estratégico, mais parcerias, mais contactos, mais descanso, mais foco e com mais energia para vender. Okay? O objetivo aqui da automação não é apenas trabalhar menos, é trabalhar melhor, é trabalhar horas perdidas em tarefas estratégicas. Ok? Estão a ver? E por isso é que o desafio que eu vos deixo aqui é mais do que simples. Ok? Hoje não é amanhã, é hoje, e portanto existem aqui muitas tarefas para automatizar, muitas tendências para automatizar, para criar, para inovar. E, portanto, vocês têm aqui um leque de conteúdos que vocês podem transformar no vosso mercado imobiliário em piloto automático. Ok, malta? Portanto, responder a mensagens, criar conteúdos, criar follow-ups, qualificar leads, enviar informação de imóveis, organizar as leads. Depois vocês entram no piloto automático e dedicam-se a quem? À relação humana, ao contato com o cliente, ao almoço com o cliente, a investir em imóveis, fechar negócios. Okay? O consultor é que decide implementar hoje, vai trabalhar amanhã com muito mais liberdade. E isto não é uma frase só porque sim. Não, não é. Está bem? O futuro do imobiliário não pertence ao consultor que sabe tudo. Pertence sim ao consultor que sabe decidir, agir, testar, implementar e melhorar. Sempre. A IA não veio retirar, substituir o consultor imobiliário. Não. De maneira nenhuma, nem de trabalho nenhum. Ok? Veio sim a libertar o consultor para ter mais tempo humano, onde realmente importa naquelas tarefas de ganhar confiança, na área da negociação, na área da relação humana, no comportamento, na relação, na decisão, ok? E, portanto, se esta live, se este pensamento estratégico faz-te pensar que sim, que é o momento, ok? Manda-me uma mensagem, também tem o meu WhatsApp, entrem diretamente em contato comigo, que eu quero-vos muito ajudar e posso ajudar-vos, ok? Com a equipa de funcionários robôs e também com o nosso GPT Imobiliário Premium, dedicado a 100% ao consultor imobiliário, está bem? Portanto, eu agora deixo-vos uma pergunta no ar. Qual é que era a tarefa que vocês iam já automatizar? E isso é importante vocês terem na vossa mente, está bem? Porque talvez seja exatamente por aí que vocês devem nascer o vosso funcionário robô para vos ajudar, está bem? Portanto, vemos-nos assim na próxima terça-feira, à mesma hora, às 19 horas, e portanto desejo a todos um excelente feriado, está bem? Um excelente fim de semana, que aproveitem ao máximo, ponham a vossa mente em piloto automático, está bem? Para se dedicar àquilo que realmente é importante para o vosso negócio, ok? Portanto, vemos-nos assim, terça-feira, à mesma hora, e um beijinho, até já e bons negócios! Até já! Obrigada.